Uma mãe solo que sempre amou o Halloween. Era o feriado que ela mais esperava e ela não sabia que viveria uma história real, com monstros e ataques reais nesse dia tão querido por ela. Se vocês acham que eu tô entregando o caso, a descrição dele vai fazer vocês ficarem chocados e talvez vocês tenham pesadelos essa noite. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já vai deixando o like para apoiar meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas e considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem links da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Rebecca Gay. Rebecca Jane Gay nasceu no dia 26 de março de 1988. Ela era a filha mais nova de Thomas e Sally Gay. Thomas Gay foi criado em Burn City, Michigan, e se tornou um soldador certificado. Ele trabalhava para o sindicato. Ele conheceu a Sally e eles se casaram no dia 3 de abril de 1976 em Flushing, Michigan. 2 anos depois, em junho de 1978, o casal deu as boas-vindas à primeira filha, uma menina que eles chamaram de Deborah. 2 anos depois, eles tiveram um filho em julho de 1980, o James, que recebeu o nome do avô paterno. 4 anos depois disso, em julho de 1974, eles tiveram outro filho que chamaram de Aaron Jacob. E finalmente, 4 anos depois, veio ao mundo a Rebecca Jane Gay. O pai da Rebecca, o Thomas, é altamente respeitado na comunidade e bem conhecido pelo conhecimento e pela experiência em montaria, manejo e treinamento de cavalos. Ele considerava todos que ele conhecia um amigo, e foi até mesmo um dos membros fundadores originais do Passeio de St. Jude, que é um evento de equitação que arrecadava dinheiro para as crianças de St. Jude Hospital. Ele também era conhecido por ter grande compaixão pelos humanos e pelos animais. O Thomas era um patrocinador e apoiador do projeto Guerreiro Ferido, e ele deu um ótimo exemplo para os filhos. Ele enfatizava a união, a fé e o trabalho duro. A Rebecca, que era efetivamente conhecida como Becca Boo, teve uma infância enraizada na simplicidade da vida em uma cidade pequena. Ela gostava da segurança e da pequena comunidade onde todos se conheciam. A infância foi passada brincando com os irmãos, frequentando a igreja com a família e desenvolvendo amizades. Desde cedo, a Rebecca era conhecida por sua natureza gentil e compassiva, que definiriam ela por toda a sua vida. Embora Rebecca e a irmã mais velha estivessem muitos anos separadas, elas tinham um vínculo muito forte, e o mesmo acontecia com as meninas e a mãe. Conforme a Rebecca foi crescendo, ela era conhecida como alguém que ajudava os outros, alguém que ouvia atentamente e oferecia conforto em momentos de necessidade. Ela tinha um caráter único. Ela tinha a capacidade de fazer os outros se sentirem vistos e ouvidos. Qualidades que fizeram ela ser querida e lembrada tanto na família quanto nos seus círculos sociais. Ela tinha uma risada e uma gentileza que se destacavam para os outros. E as pessoas que conheciam Rebecca frequentemente comentavam sobre a beleza natural, dos cabelos loiros brilhantes, dos grandes olhos azuis. Mas na verdade a beleza interior dela que causava uma impressão muito maior quando conheciam ela de verdade. Bom, o pai da Rebecca acabou morrendo de uma doença incurável. A Rebecca frequentou a Bullet Creek High School em Midland e foi membro da equipe equestre, seguindo os passos do pai dela. Ela também se ofereceu para o arco e flecha da escola. A Rebecca era conhecida como uma garota quieta, mas bonita. Então não foi surpresa nenhuma que depois dela se formar em 2007, ela tenha decidido seguir uma carreira na indústria da beleza e se matriculou na escola de cosmetologia. A Rebecca terminou o programa de cosmetologia e começou a trabalhar no salão de beleza Bic, como estilista em Mount Pleasant, uma cidade de pouco menos de 20 mil habitantes, que era perto de onde a mãe dela, a Sally, morava. Nessa época, a Rebecca estava namorando um cara chamado Chad Santon. A Sally, a mãe da Rebecca, se mudou para um trailer em Brookfield Valley, Mobley Home Park, e ela conheceu alguém. O nome dele era John White e eles começaram a se corresponder à distância porque ele estava morando em Augusta, Michigan, na época, o que ficava a cerca de 2 horas de carro. Mas ele se mudou para morar com a Sally e estava trabalhando como pastor em uma igreja próxima, onde a Sally dava aulas na escola dominical. Essa igreja era chamada de Christ Community Fellowship. Eles gostavam da companhia um do outro e tinham muito em comum, especialmente com as crenças que eles tinham e interesses como cristãos. A cidade era pequena, então os habitantes eram bem unidos. A maior parte da cidade era rural
e tinha muita atividade ao ar livre, festivais locais, mercados de produtores e um ambiente muito acolhedor. Por volta de 2008, a Rebecca descobriu que estava grávida. Quando o bebê nasceu, ela e o Chad fizeram o melhor que podiam para fazer as coisas darem certo, mas no fim eles acabaram se separando. Mas ser mãe mudou muito a vida da Rebecca, e o filho Conway era seu mundo, ele era tudo para ela. Daquele ponto em diante, ela estava focada em criar a melhor vida possível para ele. Embora ela e o Chad não estivessem dando certo como marido e mulher, ambos estavam dedicados a fazer a criação do filho uma prioridade. Eles trabalhavam juntos para garantir que o filho tivesse um ambiente amoroso e estável. Com a Rebecca precisando de muito mais ajuda, ela decidiu alugar um trailer na mesma comunidade em que a mãe morava, no parque de trailers Brookfield Valley. Ela estava se sentindo mais segura tendo a mãe por perto. Ela gostava do proprietário que estava alugando o espaço para ela, e ela conhecia todos os vizinhos, por virem visitar a mãe e o John o tempo todo. Era perfeito ter a Sally e o John como um sistema de apoio, a apenas uma rua de distância. Foi muito útil para Rebecca, e logo eles estavam passando quase todas as noites juntos com o John cozinhando o jantar para eles. E claro, cuidando do Conway. O John gostou da ideia de ter uma família incorporada, e ele se apresentou como uma figura paterna para Rebecca, e uma figura de avô para o Conway. Muitas vezes ajudando a deixar ele na creche ou até mesmo auxiliando a Rebecca, levando o Conway para as trocas de entrega com o Chad. Eles tinham um ponto de encontro no supermercado Mount Pleasant Mears, e normalmente eles se encontravam nas manhãs de quarta-feira. Quarta-feira era o dia que o Conway ficava com o Chad. A Rebecca conseguiu um emprego em uma loja de varejo, a Goodwill, em Mount Pleasant, a 15 minutos da casa dela. Sally, John e o Conway se estabeleceram em uma rotina estável e agradável, e a Rebecca acolheu e aceitou o John na família dela. E por causa da natureza compassiva, foi muito fácil para o John aceitar a Rebecca também. Houve uma época em que o John ficou muito doente. Ele estava com um resfriado muito forte, e a Rebecca fazia sopa para ele. Ela verificava se ele estava bem, levava pizza para ele, e em troca o John sempre foi muito prestativo com a Rebecca. Se ela precisasse de uma mão com o Conway, ele estava lá para ajudar. A Rebecca era uma pessoa muito amorosa e uma ótima mãe. Quando o Conway tinha apenas 1 ano de idade, a Rebecca conheceu o Aaron Quinn. A irmã do Aaron, a Andrea, trabalhou com a Rebecca. A Andrea ficou muito feliz quando a Rebecca e o Aaron começaram a namorar. O casal se deu muito bem. E claro, o Aaron aceitou o Conway como se fosse um filho dele. Logo, a Rebecca e o Conway estavam passando um tempo fazendo recados com a sua mãe, a Lisa, e as suas irmãs, a Teresa e a Andrea. A Teresa achava que a Rebecca era tão gentil e legal e tinha uma voz tão gentil e suave quanto a de um anjo. Ela era uma garota muito doce. Eles nunca tinham visto o irmão tão feliz até que ele conheceu a Rebecca. A Rebecca disse que tinha influências positivas na vida dela e que só tinha pessoas boas do lado dela. E que o Conway e o Aaron se davam muito bem. O filho sempre vinha em primeiro lugar. Ela estava trabalhando muito duro e acabou sendo promovida a uma posição de gerência na Goodwill. E que incluiu isso aí também um aumento de salário, muito importante. Quando o Halloween de 2012, o Conway tinha tudo o que precisava. A Rebecca estava especialmente animada porque o Halloween era o feriado favorito dela. E esse ano foi muito especial porque o Conway já estava com 3 anos de idade. Ele estava na idade perfeita para começar a aproveitar a diversão de se vestir, de fazer doces ou travessuras. Também tinha muita coisa para fazer na pequena cidade deles. Ela tinha levado o Conway e o Aaron em uma loja para ver fantasias e tirar fotos com óculos de sol. No dia, ela foi trabalhar de fantasia de pirata e já tinha escolhido uma roupa de Homem-Aranha para o Conway. A Rebecca tinha conseguido uma remessa de espantalhos e ela comprou 8 deles para colocar no jardim na frente da casa dela. Ela se esforçou ao máximo no Halloween com uma fita de cena de crime pendurada na janela e no deck da varanda da frente. Lá estava escrito, entre se você ousar. Ela tinha decorações de aranha em outra janela, com adesivos de abóbora na janela, um envoltório de porta que dizia Feliz Dia das Bruxas e uma abóbora perto da porta da frente. No dia 30 de outubro, a noite antes do Halloween, que é conhecida como a Noite do Diabo em Detroit, Michigan, a Rebecca estava tendo uma noite relaxante, o que era o oposto do que essa noite geralmente trazia em outras partes do estado, onde acontecem pegadinhas e incêndios criminosos. A Rebecca estava tendo uma noite se preparando para o dia seguinte. Ela tinha um monte de planos emocionantes para si mesma, para o Aaron e para o Conway. Como o dia seguinte seria quarta-feira, era o dia do Conway ficar com o pai até a Rebecca sair do trabalho. Ela falou com a mãe às 22 horas pelo telefone e tudo parecia normal. Ela disse que se encontrariam no dia seguinte. Como ela trabalhava de dia, ela tinha as noites com o Conway. Nesse dia, o Conway foi dormir com ela na cama dela.
Infelizmente, o feriado favorito da Rebecca se tornaria um momento memorável para sua família por todos os motivos errados. Na manhã de Halloween, a colega de trabalho da Rebecca, a irmã do Aaron, a Andrea, recebeu um telefonema do gerente assistente perguntando se ela tinha falado com a Rebecca, porque ela não tinha aparecido para o turno da manhã. A Andrea disse que imediatamente sentiu um aperto no estômago porque conhecia a Rebecca e ela nunca se atrasava para o trabalho. Não aparecer era ainda mais incomum. O fato dela não ter ligado para o trabalho era estranho. Mesmo que ela fosse se atrasar 5 minutos, ela sempre fazia questão de ligar e avisar o supervisor. A Andrea achava que algo devia ter acontecido, mas ninguém estava pensando no pior. Eles estavam pensando nas coisas normais. Talvez o pai do Conway tivesse atrasado quando ela foi deixar o menino. Talvez o alarme da Rebecca não tivesse tocado. Talvez o telefone dela tivesse descarregado ou quebrado. Ou talvez ela estivesse a caminho, mas não podia avisar eles. Então a Andrea ligou para o irmão para perguntar se ele tinha notícias dela. O Aaron avisou ela que tinha falado com a Rebecca algumas vezes no telefone na noite anterior, e a última vez que eles falaram foi por volta das 23 horas, e ela disse que estaria indo para a cama naquele momento. A Andrea estava preocupada que a Rebecca tivesse sofrido um acidente ou se algo tivesse acontecido com o Conway. Então ela rapidamente ligou de volta para o gerente assistente e perguntou se ele se importaria de dirigir até a casa da Rebecca, já que ele estava mais perto, e verificar como ela estava. Depois de insistir com ele e convencer ele de ir até lá, explicando que era para procurar o trailer com espantalhos na frente, ele conseguiu localizar a casa da Rebecca no parque de trailers. Ele bateu na porta, mas ninguém atendeu, e o carro dela não estava na frente. Então ele tentou abrir a porta da frente, mas ela estava trancada. Ele se virou e começou a dirigir de volta para Goodwill, mas foi quando ele viu algo que ele achou estranho. Então ele ligou de volta para Andrea. Quando ela atendeu, ele avisou que eles tinham um problema. Ele viu o veículo da Rebecca, um Buick azul claro, de 4 portas estacionado em um bar próximo, chamado The Barn Door, que ficava a apenas 100 metros da casa da Rebecca. O carro estava na linha de visão dele. Era estranho o carro dela estar estacionado lá, mas mais estranho era o jeito que ele estava estacionado. Ele estava batido contra uns pinheiros, estava encostado nos pinheiros. O supervisor da Rebecca foi até o bar e falou com o proprietário, que também era parente do senhorio da Rebecca, e pediu que entrassem em contato com o senhorio, porque eles estavam preocupados com o bem-estar da Rebecca e queriam abrir a casa dela para ver se estava tudo bem, se ela não tinha desmaiado no chão, se não estava ferida ou doente, porque eles não conseguiam olhar pelas janelas e não conseguiam contato com ela. A Andrea estava correndo para a casa da Rebecca e ela e o gerente assistente entraram e começaram a olhar ao redor da casa. Como era um espaço pequeno, eles logo notaram que ela não estava lá. No entanto, imediatamente a Andrea percebeu que algo estava errado. Ela viu uma bolsa que o Aaron tinha presenteado a Rebecca. Estava na mesa da cozinha. Aquela era uma bolsa nova que ele tinha comprado para ela em agosto, e ela amou tanto que ainda falava sobre isso em outubro. A Andrea sabia que a Rebecca não teria saído de casa sem ela, não de boa vontade. Enquanto tudo isso acontecia, os colegas de trabalho da Rebecca começaram a entrar em contato com a Sally e com o John para descobrir se eles tinham notícias da Rebecca. A Sally não atendeu o telefone, mas eles conseguiram falar com o John, que saiu e se encontrou com os vizinhos, todos se reuniram em frente à casa da Rebecca. Eles informaram ao John que ela não tinha aparecido para trabalhar, e ele imediatamente entrou em contato com a mãe dela. Nenhum dos dois disse que tinha ideia de onde ela poderia estar, mas ambos estavam obviamente preocupados, especialmente a Sally. Ela rapidamente correu para a casa da Rebecca com um mau pressentimento. Ela sabia que algo havia acontecido com a filha. Ao meio-dia, eles relataram o desaparecimento da Rebecca ao departamento do xerife do condado de Isabela. Mas, infelizmente, devido ao fato da Rebecca ter 24 anos, dela ser uma adulta, eles realmente queriam esperar até as 4h30, que era quando a Rebecca deveria encontrar o Chad para fazer a troca do Conway. Se ela não aparecesse, queria dizer que algo estava errado. A família dela sabia que ela não ia embora. Ela estava sem a bolsa, o carro estava estacionado em um bar, ela era uma mãe responsável, ela nunca iria embora assim. Então os entes queridos da Rebecca não perderam tempo. Eles começaram a procurar ela eles mesmos e imediatamente. Eles estavam fazendo o melhor possível para construir um cronograma e então alcançar qualquer um que fosse e que conhecesse a Rebecca ou que tivesse visto ela. O pastor John White falou com a congregação dele que estava mais do que disposta a não somente orar pela Rebecca, mas ajudar a procurar por ela. As notícias estavam se espalhando pela pequena comunidade muito rapidamente. Todos estavam perguntando ao redor para ver se alguém tinha alguma pista do paradeiro dela. O John estava muito nervoso. Ele foi até o bar e pediu para as donas perguntarem aos funcionários que estavam lá pela noite se eles não tinham visto nada, já que o carro da Rebecca estava do lado de fora do estabelecimento. Enquanto John esperava uma resposta da equipe do bar, ele e a Sally fizeram o possível para não entrar em pânico, mas era difícil.
simplesmente não tinha pistas para orientar eles sobre onde ir. Tudo que eles sabiam era que naquela manhã tudo estava completamente normal. Era uma quarta-feira, então como de costume o Conway precisava ser levado ao estacionamento do supermercado Mears para ser pego pelo Chad. A loja ficava muito perto do Goodwill, onde a Rebecca trabalhava, mas como ela agora estava trabalhando no turno da manhã e ela não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, o John e a Sally ajudavam ela e, como um relógio, o John chegou um pouco antes das 6:30 da manhã. Enquanto a Rebecca estava no banheiro se preparando para o trabalho, o Conway geralmente ficava dormindo, e não foi diferente naquela manhã. O John ficou lá até ele acordar e fazer uma rotina normal, e então levou ele para se encontrar com o Chad. Ele disse que não tinha nada fora do comum. A Rebecca foi trabalhar por volta das 6:50 e o John preparou o Conway para se encontrar com seu pai, o Chad. Bem, a menção do Chad levantou alguns problemas. Como ele era um ex-parceiro da Rebecca, sempre que há um desaparecimento de uma mulher, o ex deve ser investigado para ser descartado. O John disse que o Chad estava de bom humor e a troca aconteceu normalmente. Mesmo assim, a polícia colocou alguns carros no estacionamento do mercado enquanto eles esperavam pelo aparecimento da Rebecca para pegar o Conway. Tinham policiais esperando na casa dela também, caso ela voltasse, e no bar para interrogar os funcionários e os clientes que estavam lá na noite anterior. Quando a Rebecca não apareceu para buscar o Conway, os policiais entraram em ação. A resposta foi imediata. Os rádios estavam tocando um por um e mandando instruções para revisar a casa e o carro. O xerife do condado de Isabela, Leo Mioduski, foi designado para o caso, junto com o sargento Gary Green e o detetive sargento Patterson. Eles se separaram e foram para o bar, para o carro e para a casa da Rebecca. No bar, ninguém tinha visto a Rebecca entrar lá na noite anterior. Além disso, o carro dela não estava do lado de fora quando eles fecharam na noite das terças-feiras. Isso era por volta das 20 horas. Ela não teria ido lá depois de falar com a mãe dela e com o Aaron, porque eles nem estavam abertos. Então isso foi estranho. Isso era definitivamente um sinal de alerta. A polícia emitiu um alerta de pessoa desaparecida para Rebecca Gay, de 24 anos, dizendo que ela era uma mulher branca, de 1,57 m, cerca de 54 quilos, com cabelos loiros e olhos azuis. A Rebecca foi vista pela última vez vestindo uma blusa azul e calças pretas. Eles mencionaram que ela tinha 3 tatuagens. Uma era um círculo de penas de águia na parte superior das costas, um beijo em um dos seus quadris e um cachimbo musical com o nome do Conway no pulso esquerdo. Quando os policiais entraram na casa da Rebecca, eles viram uma bolsa dela aberta em cima da mesa, as chaves não estavam lá e eles não conseguiram encontrar o telefone. Só que não havia sinais de entrada forçada e tudo parecia estar no lugar. Mas então, quando eles olharam ainda mais de perto, eles avistaram algo. Podia não parecer muito, mas os investigadores pensaram que podia haver mais do que aparentava no corredor. No carpete tinha uma seção que parecia meio fofa, quase como se ela tivesse sido esfregada. Não estava tão plano quanto o resto do carpete. Então eles deram uma olhada ainda mais de perto e parecia que alguém tinha tentado limpar aquela área. Então eles examinaram sobre uma iluminação melhor. E foi quando notaram que poderia ser manchas marrons avermelhadas no carpete e que isso podia ser sangue. Poderia ter sido algo derramado pelo Conway, porque ele só tinha 3 anos de idade. Mas como eles estavam procurando por pistas e a Rebecca estava desaparecida, eles se concentraram no corredor. Em uma das paredes, eles avistaram uma parte que parecia ter sido rachada, e ao redor havia pequenas gotas de sangue como mancha. Depois de examinar outras áreas da casa, eles encontraram ainda mais sangue suspeito em alguns armários da cozinha da Rebecca e em uma das maçanetas da porta dos fundos. Imediatamente, a casa da Rebecca se transformou em uma cena de crime, e uma fita amarela real foi colocada em torno da casa. A cena toda era simplesmente bizarra. Sendo Halloween, enquanto as crianças passavam alegremente na esperança de encher os baldes com doces, o coração da família da Rebecca estava cheio de medo. Quem ia querer fazer mal algum para Rebecca? Ninguém nunca tinha nem falado mal dela. Os detetives sabiam que o tempo era crucial. Eles tinham que encontrar uma pista e rápido se quisessem encontrar Rebecca viva. Em seguida, eles examinaram o carro da Rebecca. Uma coisa que eles notaram imediatamente foi que o banco do motorista da Rebecca estava empurrado para trás. Mais para trás do que deveria para uma pessoa pequena como ela. O que era mais uma pista de que alguém tinha movido o carro dela para aquele local. Provavelmente para confundir os investigadores. Talvez para parecer que ela tinha entrado no bar e que foi levada de lá. Mas eles já sabiam que não tinha sido isso que tinha acontecido. Os investigadores foram informados de que a Rebecca tinha um namorado chamado Aaron Quinn. Então ele foi interrogado. O Aaron ficou muito chateado, visivelmente abalado, e disse que falou com a Rebecca algumas vezes na noite anterior. Assim como ele tinha dito à irmã, mas acrescentou os detalhes. Ele disse que mandou uma mensagem para Rebecca às 22h43. Ele disse boa noite e bons sonhos. Ela não respondeu, mas ele imaginou que ela já estava dormindo.
Porém, o que ele achou estranho foi que na manhã seguinte, no Halloween, ele mandou uma mensagem para ela antes do turno dela, às 6h33. Ele disse: "Bom dia, Becca. Feliz Halloween." Mas a mensagem dele ficou verde, o que ele achou muito estranho. Olha, eu não tenho iPhone, mas é explicado isso, tá? Os dois tinham iPhone, e as mensagens que você envia para alguém geralmente são azuis do seu lado. Mas quando elas ficam verdes, pode significar que o telefone da pessoa está desligado, fora da rede de serviço ou não tem uma conexão Wi-Fi. Então isso foi muito estranho. Foi estranho o suficiente para o Aaron ficar louco, ficar preocupado. Algo às 6h33 da manhã já não estava bem. O Aaron respondeu todas as perguntas do investigador com provas de onde ele esteve a noite anterior e naquela manhã. O paradeiro foi confirmado, além da perspectiva do detetive de que o Aaron parecia genuinamente preocupado com a namorada. Ele estava chateado com isso, e na verdade ele confidenciou aos detetives que estava planejando propor casamento a Rebecca há semanas. Ele havia economizado dinheiro para um anel desde o último Natal, e ele tinha comprado. Ele estava esperando o momento perfeito, e ele pensou que seria a noite de Halloween, o feriado favorito dela. Quando eles descartaram o Aaron, eles foram para cima do Chad. Eles falaram com ele e ele disse que não tinha problemas com a Rebecca, que mesmo que eles não tivessem dado certo, eles se respeitavam e eram cordiais um com o outro. Ele disse que não tinha ideia de onde ela estava. O comportamento do Chad parecia um pouco estranho, embora ele tenha ficado bravo com as autoridades porque na perspectiva dele, eles estavam perdendo tempo falando com ele. Ele pensou que o tempo dele seria melhor gasto procurando a mãe do filho dele. Eles entenderam o lado do Chad, mas também deixaram o Chad saber que as informações que ele podia fornecer poderiam ajudar eles. Eles começaram a perguntar ao Chad sobre como ele conheceu a Rebecca, como era o relacionamento e como era a sua rotina atual com o Conway. O Chad explicou o acordo de custódia deles e disse que aquela quarta-feira foi diferente de todas as outras. Em certos dias em que a Rebecca tinha que trabalhar, o John e a Sally faziam a troca do filho, e foi isso que aconteceu. O John levou o Conway ao estacionamento Mears em segurança, e a Rebecca nunca apareceu para buscar ele mais tarde naquele dia. Isso era tudo que ele sabia, tudo parecia normal, mas agora ele estava tentando procurar por qualquer pista que pudesse parecer fora do normal. Olhando para trás, agora que a Rebecca tinha desaparecido, a única coisa que se destacou para ele foi que o Conway estava usando a fantasia de Halloween naquela manhã, embora ele não estivesse pronto para pedir doces até que a mãe saísse do trabalho naquela noite. O Chad simplesmente imaginou que o Conway mal podia esperar para usar a sua fantasia de Homem-Aranha. Para entender melhor aquela manhã e para juntar todos esses detalhes, eles pediram ao pastor John White, o namorado da mãe da Rebecca, para voltar à delegacia para uma sessão de coleta de informações mais aprofundadas. Só que o John teve dificuldades, afinal ele foi a última pessoa a ter visto a Rebecca naquele dia, então os investigadores pareciam focados nas respostas dele, e isso pode deixar qualquer um ansioso, era fácil esquecer os detalhes. Os investigadores queriam saber tantas coisas, eles queriam saber exatamente o que a Rebecca estava vestindo, se ela tinha colocado roupas normais do dia a dia ou a fantasia de Halloween do trabalho, ela parecia bem, ela estava agindo de forma diferente, ela disse que estava indo direto para o trabalho ou ela mencionou que ia parar na porta do bar, embora eles ainda não estivessem abertos. O Conway estava agindo normalmente porque ele estava usando a fantasia, e a lista continuava, então é claro que o John se sentiu bombardeado com todas essas perguntas rápidas, mas ele tentou o melhor possível para responder elas, começando com um esclarecimento muito importante. Era muito cedo. O John geralmente não ia tão cedo para pegar o Conway. Essa era uma nova parte da rotina da Rebecca. Ela estava começando o seu turno matinal da Goodwill. Então o John estava cansado quando chegou lá por volta das 6h30 da manhã. Ele tinha 55 anos, não era mais jovem. Então os detalhes não eram 100% precisos. Mas os detetives realmente esperavam que o ministro pudesse lançar alguma luz sobre qualquer coisa que pudesse ajudar eles a localizar a Rebecca. Então ele deu a eles uma descrição detalhada da manhã do Halloween. O trailer da Rebecca ficava a apenas algumas fileiras do dele e da Sally. Ele se aproximou e viu que as luzes da varanda já estavam acesas. O que a Rebecca fazia de manhã, então ele sabia que ela estava acordada e estaria esperando por ele. Ele também disse que ele percebeu que ela estava no banheiro porque viu alguém se movendo lá dentro. Ele caminhou até a porta da frente. Ele não bateu. A porta estava destrancada, então ele entrou. Ele alertou a Rebecca dizendo: "Ei, estou aqui." A Rebecca respondeu de dentro do banheiro enquanto se arrumava e o John se lembrou dela dizendo algo como "relaxe no sofá até o Conway se levantar." Essa foi a primeira vez que o John revelou que não viu a Rebecca fisicamente naquela manhã. Ele só ouviu ela e viu a silhueta dela pelo lado de fora da janela. Ele tinha certeza de que ouviu a voz da Rebecca. Ela parecia tensa, parecia que ela estava sendo mantida contra sua vontade. Eles perguntaram se tinha mais alguém na casa. O John disse que não tinha certeza, mas acha que se lembra da Rebecca se despedindo dele quando ela foi embora. Ele ficou na casa da Rebecca, no sofá dela, e cochilou até o Conway acordar, feliz por ser Halloween.
Ele viu a fantasia de Homem-Aranha em cima da cama, vestiu o garoto e foi levar ele para o shed, por volta das 8 horas da manhã. Os investigadores sabiam de tudo isso, exceto que o John não tinha visto a Rebecca fisicamente. Como o John foi a última pessoa a ver a Rebecca e ele não era um parente de sangue, ele se destacou para os investigadores. Eles começaram a perguntar para a comunidade sobre o John. Segundo as pessoas, ele era uma dádiva de Deus, que não tinha nada a ver com o desaparecimento da Rebecca. Ele era um bom pastor, a congregação respeitava muito ele. Ele era educado e fácil de gostar. Mas os investigadores não estavam ouvindo somente coisas positivas sobre o John. As duas mulheres com quem o John havia falado naquela tarde, a Janet e a Cat, deram suas perspectivas. Aparentemente, o ministro também gostava de tomar uma bebida alcoólica aqui e ali, o que geralmente é proibido na fé cristã. Mas ultimamente elas disseram que ele estava entrando com mais frequência no bar. Além de ter entrado correndo naquela manhã perguntando sobre a Rebecca, então a Cat disse que tentou o seu melhor para acalmar toda a situação, mas o John estava agindo tão perturbado que fez os cabelos da nuca dela se arrepiarem. Ela disse que tinha arranhões que ela notou no nariz do John e em suas mãos, e a coisa toda parecia meio estranha. Ela já tinha uma vibração ruim dele, e agora isso parecia fazer ele suspeito. Cavando mais, eles foram perguntar para os vizinhos o que eles achavam do relacionamento do John com a Rebecca. O vizinho disse que uma noite eles estavam conversando. O John ficou dizendo que a Rebecca era muito bonita e perguntando para o vizinho se ele não gostaria de ficar com ela. O vizinho ficou chocado, porque a Rebecca era a filha da namorada dele, mas ele aparentemente não via a Rebecca como filha dele. O vizinho não foi o único que notou esses comentários estranhos vindos do John. Os colegas da Rebecca disseram que ela comentou que começou a ficar desconfortável perto do John ultimamente. Matt Brown disse que o John costumava cortar caminho pelo quintal dele para ir até a casa da Rebecca, e a última vez que ele viu John, notou arranhões no rosto dele que pareciam recentes. O detetive Patterson já tinha visto os arranhões quando chegou na cena e questionou o John imediatamente sobre eles. Eles estavam na lateral do nariz, e alguns em suas mãos, mas nenhum deles era muito grande. Mas no momento parecia meio suspeito. O John deixou ele saber que ele fazia muito trabalho como faz tudo, e ele estava realmente trabalhando no trailer dele no dia anterior, e uma prateleira caiu sobre ele e arranhou o nariz dele. Ele até levou o Patterson até lá para mostrar exatamente o que tinha acontecido, em qual prateleira, e parecia fazer sentido. Os arranhões certamente poderiam ter sido causados por um trabalho manual diário, mas também poderia ser de uma luta, onde talvez alguém o estivesse arranhando com as unhas, alguém como a Rebecca. Então os investigadores sentiram que precisavam manter o foco nele até que tivessem outra pista. Nesse ponto, o Patterson deixou o John saber que isso era tudo costumeiro, que quando alguém desaparece, você verifica a última pessoa que viu ela por último, e que ele precisava ser eliminado. Ele disse que seria muito útil se o John fizesse um teste de polígrafo. Dessa forma, uma vez que ele passasse, eles poderiam facilmente descartar ele e então poderiam seguir em frente e parar de incomodar ele. A Sally convenceu o John a fazer o teste. Ela disse que ele não tinha nada para esconder. Ela disse que sabia que era estressante, mas disse que era melhor acabar logo com tudo isso. Então ele relutantemente concordou com o pedido da Sally. Eles foram até Lenin, Michigan, onde tinha o equipamento para realizar o teste. Nessa viagem, o Patterson tentou estabelecer um relacionamento com o John. Ele não estava preso e nem era um suspeito, mas era isso que se fazia como detetive. Eles tiveram uma pequena conversa sobre a família, a educação e a passagem pelo exército. Ele contou ao Patterson sobre a sua vida e o que levou a se tornar pastor. John White se abriu com o detetive Patterson sobre o motivo da sua hesitação em fazer o teste de polígrafo em primeiro lugar. Ele explicou que quando era muito mais jovem, ele não era o homem que era hoje. Ele cometeu erros e alguns deles levaram ele a ter antecedentes criminais, embora já tivesse passado muito tempo. Ele fez questão de pagar suas dívidas com a justiça e mudar completamente de vida, abandonando esses caminhos. Foi o que ele fez. Ele queria esquecer o que se passou. Mas o detetive Patterson não esperava que o passado do John incluísse prisão. No entanto, o John explicou que era algo que ele deixava claro imediatamente sempre que conhecia alguém. Há muito tempo ele se envolveu em um caso muito triste onde uma mulher de quem ele era amigo morreu e ele estava lá quando aconteceu. Ela teve uma overdose e, eventualmente, ele teve que cumprir 2 anos de prisão. Mas o caso foi finalmente arquivado e ele foi solto. Ele até mencionou que a igreja, a Sally e até os vizinhos sabiam sobre isso. Os vizinhos já tinham mencionado isso aos detetives, mas o Patterson ainda estava alarmado. Algo sobre isso parecia estranho. Ele queria entender melhor. Um ex-presidiário que virou pastor, o John era conhecido como uma história de sucesso, como alguém que o Senhor tinha curado, e agora ele usava o passado dele como uma lição. Os investigadores estavam entrando em contato com a família do John e seus amigos para que eles pudessem fornecer mais informações sobre quem ele era. Em março de 1980, John Douglas White, de 22 anos, foi preso por esfaquear uma vizinha de 17 anos, a Teresa, que estava no porão com ele, supostamente fumando maconha.
Aparentemente, a jovem se voltou contra ele. Ela foi até ele com uma faca porque queria o resto da droga. O John foi correndo para a escada acima, gritando que ele pensou que tinha acabado de matar uma garota, e para chamar a polícia. O John também ficou ferido. Ele tinha vários cortes na mão e nos polegares. Ambos foram levados às pressas para o hospital, e a jovem teve que passar por uma cirurgia de emergência, mas ela sobreviveu. A irmã do John disse que, uma vez que ela estava brincando com ele, de uma brincadeira que eles faziam entre eles, naquele dia ele mudou completamente a personalidade. Ele ficou agressivo e disse que se ela continuasse a fazer a mesma coisa que ela estava fazendo, ele ia matar ela. Essa foi a primeira vez que a Chrissy percebeu que o irmão podia ter um outro lado que ela não conhecia. Foi naquele momento que ela desconfiou da história dele ter se defendido, a que ele contou sobre a menina. Um homem que trabalhou com o John na década de 80 disse que ele era um pervertido. Eles trabalhavam fazendo viagens de caminhão pelo país. O John estava mostrando para o Fred como usar o rádio CB para contatar as trabalhadoras do sexo, aquelas que eles chamavam de prostitutas, como era comum nos anos 80. Ele compartilhava várias histórias das suas aventuras na marinha, sempre envolvendo portos e mulheres na noite. Mas tudo mudou quando ele se casou e teve o primeiro filho, o Benjamin, em 1986. Depois veio o Gabriel, em 1994, e o John decidiu parar de ser caminhoneiro para ter um emprego mais estável e ficar perto da família. Acontece que o casamento dele começou a dar problemas e ele acabou se envolvendo com uma colega de trabalho chamada Vicky, que tinha 26 anos, enquanto ele já estava com 37. Ele contou tudo para Christy, mas não queria ser honesto com a esposa. E aí, em julho de 1994, a Chrissy recebeu uma ligação da esposa do John, desesperada, dizendo que ele tinha sumido e estava ameaçando se matar. A Chrissy ficou em pânico, saiu procurando por ele, e mais tarde descobriu que a Vicky, a amante do irmão, tinha desaparecido. A Vicky desapareceu no dia 10 de julho e só foi dada como desaparecida 5 dias depois, quando o carro dela foi encontrado abandonado em um estacionamento. A polícia começou a investigar e, ao checar as câmeras de segurança, eles descobriram que a caminhonete preta, que parecia ser do John, estava no mesmo lugar na madrugada do dia 11. Ele foi visto saindo com uma mulher, e essa mulher era a Vicky. O problema é que o vídeo não mostrava o John voltando com a Vicky de volta, então a polícia começou a interrogar ele. Eles estavam preocupados porque ele já tinha um histórico meio nebuloso. Quando confrontado com as imagens, o John mudou a história, admitindo que tinha encontrado a Vicky, mas jurando que ela estava viva quando deixou ela. Só que não haviam provas disso, e ele ficou solto. Depois da conversa com a polícia, o John ficou tão abalado que começou a ter pensamentos suicidas, e até contou à esposa sobre o caso que teve com a Vicky, sem contar tudo, mas deixando claro que estava preocupado com o desaparecimento dela. Ele alegou que estavam usando drogas juntos, e que quando foi deixar a Vicky em casa, a encontrou sem resposta no carro. Ele ficou em pânico e, em um momento de desespero, ele disse que poderia ter jogado o corpo dela em algum lugar, mas que ele não lembrava dos detalhes. O Fred viu o John de bicicleta, e ele parecia estar em um estado muito ruim. Até falou que estava pensando em tirar a própria vida. O Fred foi até a casa do John e a esposa dele revelou que o John tinha múltiplas personalidades e estava sentindo como se estivesse assistindo a própria vida dele de fora. Ela suspeitava que ele poderia ser responsável pela morte da Vicky, que estava desaparecida. Enquanto isso, a polícia estava investigando e conseguiu um mandado para revistar a casa e a caminhonete do John. Encontraram algumas manchas que poderiam ser sangue, mas não o suficiente para uma prova sólida. O John, por sua vez, acabou se internando em um hospital psiquiátrico, enquanto a busca pela Vicky continuava. Algumas semanas depois, um homem encontrou restos humanos perto de onde a Vicky tinha desaparecido. A polícia foi até lá e, infelizmente, eles confirmaram que se tratava do corpo dela. Com isso, eles foram até o hospital psiquiátrico e prenderam o John por homicídio. Ele acabou aceitando um acordo judicial e se declarou culpado de homicídio culposo. Durante o tempo na prisão, ele tentou justificar o que aconteceu, falando que a Vicky gostava de relações violentas e que, após usarem drogas juntos, ele a encontrou sem resposta e ficou em pânico. A irmã dele, a Chrissy, estava dividida entre acreditar que foi um acidente e a intuição dela de que algo estava errado. O John foi condenado de 8 a 15 anos, mas enquanto ele estava na prisão ele se transformou, começou a estudar a Bíblia e até se tornou ministro. Ele cumpriu a pena e foi libertado em 2007. Depois disso, ele procurou a irmã e pediu para ficar com ela, dizendo que ele tinha mudado. O John estava à procura de uma igreja onde pudesse ministrar, mas enfrentava dificuldades por causa do passado dele. Tentando também construir novos relacionamentos, ele conheceu a Sally em um encontro online. A irmã Chrissy aprovou a escolha porque achava que a Sally era divertida e amigável e sentia que ela fazia bem para o John. No entanto, a Chrissy ainda se perguntava se a Sally conhecia detalhes do passado do John. Quando confrontada, a Sally confirmou que sabia dos eventos, embora de uma maneira que deixou a Chrissy desconfortável. A Sally recomendou o John para uma vaga de pastor na igreja, onde os anciãos
a Catherine e a Donna, o receberam bem. O John revelou que, anos antes, havia fugido quando uma ex-namorada morreu de overdose e que as anciãs consideravam uma reação compreensível. Para elas, o John era sincero e parecia alguém que merecia uma nova chance. Por 6 anos, a vida do John parecia ter tomado um rumo positivo. Ele estava envolvido com a Sally e adorava estar ao lado da filha dela, a Rebecca. Contudo, no Halloween, o John ligou para Chrissy com uma notícia preocupante. A Rebecca estava desaparecida. Com o tempo, enquanto as buscas continuavam, a Chrissy começou a se lembrar de sinais de alerta que havia ignorado, como o fato do John parecer obcecado pela Rebecca. A suspeita levou a Chrissy a questionar o passado do John, e as autoridades começaram a investigar outros casos ligados a ele, revelando histórias de agressão e manipulação. Uma dessas histórias envolvia Teresa, a vizinha de 17 anos. A Teresa disse que ela era uma adolescente normal. Ela andava com as crianças do ensino médio, passava um tempo estudando e nunca tinha tempo para se meter em problemas. A Teresa também era muito bonita, algo que o John percebeu imediatamente. A Teresa não era amiga do John. Ela tinha notado ele aqui e ali e dizia oi para ele quando andava pela rua perto da casa dela, e o John sempre parecia um pouco estranho para ela. Mas eles nunca fizeram nada além disso, além de trocar essas saudações breves, até no dia 19 de março. Ela realmente o encontrou por acaso naquele dia. Ela estava procurando um amigo e perguntou para o John sobre ele. A Teresa estava prestes a sair para continuar procurando o amigo quando o John disse: "Ei, venha dar uma olhada na minha pista de corrida de carros que fiz no meu porão." Então ele convidou ela para entrar na casa dele. E para ser educada, ela seguiu ele. Ela entrou primeiro, na frente dele. Eles estavam sozinhos no porão quando ela teve uma sensação estranha, como uma voz na cabeça dela dizendo que ela deveria ir embora. Mas antes que pudesse sair, o John correu por trás e esfaqueou ela nas costas, abaixo da omoplata direita. Ela nem conseguiu entender o que estava acontecendo, até se virar para encarar ele e ver a faca. 1 segundo depois, ele esfaqueou ela no estômago. Ela se lembrava de observar enquanto ele a esfaqueava, e o olhar no rosto dele era de puro prazer. Ele estava realmente sorrindo para ela. A cena era absolutamente assustadora. Depois disso, ela caiu no chão e ele a segurou enquanto continuava a esfaqueá-la repetidamente. Foi quando ele disse para ela que essa não era a primeira vez que ele fazia aquilo e que ela estava tornando tudo mais difícil do que precisava ser. Porque estava empurrando ele, lutando, tentando fugir, arranhando, mordendo e gritando a plenos pulmões para ele parar, implorando e gritando por ajuda. O John mandou ela calar a boca e disse que ela seria um belo pedaço de carne. Ela teve o impulso de perguntar do que ele estava falando, e enquanto tentava sair do seu alcance, ele começou a chamar ela pelo nome da sua esposa e disse: "Se eu não posso ter você, com certeza não vou deixar ninguém mais ser você." Ele ficou em pé sobre ela e perguntou por que ela não estava morta ainda. Para ela, tudo era muito confuso e assustador. Ela continuava e cada vez que a lâmina a perfurava, ela sentia todas as 6 pontadas. Era como se estivesse em câmera lenta. E ela pensava: "Uau, é assim que a gente se sente sendo esfaqueada." Ela estava ficando mais fraca e pensou: "Vou dormir, então talvez ele me deixe em paz." Então ela se fingiu de morta e ele deixou ela no chão. Havia tanto sangue por toda parte, nela e no chão. Ele pensou que ela estava morta ou quase morta. E foi quando ele começou a limpar o sangue da boca dela e começou a beijar ela. Depois ele segurou a mão dela e disse: "Você vai embora agora. Sinto muito que tenha sido assim, mas o que você é senão uma mulher." Foi quando ele levantou a faca normalmente e ela sabia que ele ia cortar o pescoço dela. Então ela abaixou a cabeça e rezou para que fosse rápido, mas ele passou a faca pelo queixo dela. Em vez disso, ele pegou ela, colocou ela no colo como uma criança e embalou para frente e para trás, dizendo que ela só ia dormir. Foi então que supostamente a esposa entrou no porão. Minutos depois, ela estava de pé sobre a Teresa com um lençol, e ela e o John colocaram sobre o rosto da Teresa. Nos últimos momentos antes da polícia chegar, devido ao vizinho ter ouvido os gritos de Teresa, ela estava implorando para Dawn ajudar ela. Mas de acordo com a Teresa, a Dawn, a esposa do John, ela não fez nada, ela só foi embora. A Teresa foi levada às pressas para o hospital. Na UTI, passou por uma cirurgia de emergência para salvar a vida. Ela foi esfaqueada 15 vezes e teve muita sorte de estar viva. O pai do John imediatamente contratou um advogado de defesa, James Tobert, e o caso foi a julgamento. Um júri condenou o John por tentativa de homicídio, e a sentença foi de 10 anos de prisão. O juiz também recomendou aconselhamento de saúde mental. Para Teresa foi prometido que o John nunca mais seria capaz de machucar ninguém. Esse foi o último ano em que ela ouviu sobre esse caso, e ela seguiu em frente com a vida, tentando esquecer o que aconteceu, o que eu acho bem difícil de ter acontecido. O que a Teresa nunca foi informada foi sobre o apelo do John. Um apelo que ele ganhou, alegando conselho ineficaz. Ele argumentou que o advogado cometeu um erro de não levantar uma defesa de insanidade para ele, alegando que estava sofrendo de amnésia parcial.
o Tribunal Estadual de Apelações reverteu o veredito do júri e devolveu o caso. A opinião do juiz de apelação foi que o conselho da defesa estava mais preocupado com os desejos do pai do John, que havia contratado o advogado, do que os melhores interesses do cliente, o John. Porque, como se descobriu, o pai do John não queria gastar $1.000 ou mais por um exame psiquiátrico independente, necessário para alegar insanidade. Em vez de um novo julgamento, John recebeu um acordo de 2 anos de liberdade condicional, sendo que ele realmente queria matar Teresa. Então, voltando ao caso da Rebecca, já fazia 12 horas que a Rebecca tinha desaparecido e o John estava com a polícia. A polícia estava esperando que ele desse alguma resposta sobre a Rebecca estar viva ou morta. Quando alguém faz o teste de polígrafo, caso a pessoa passe, eles passam para outra pista. Mas caso ela reprove, eles tomam isso como um sinal de que um interrogatório mais profundo deve ser feito. No teste de polígrafo, o John foi questionado se sabia de alguma coisa sobre o desaparecimento da Rebecca. Ele disse que não sabia e ele contou a mesma história que já tinha contado antes, mas a máquina detectou que ele estava mentindo. O Peterson saiu da sala e conversou com o detetive Green e outros policiais que estavam reunindo todas as informações. Agora o Peterson sabe tudo sobre o passado do John e entende que precisa fazer um interrogatório intenso com ele. Enquanto isso, os policiais continuavam vasculhando o parque de trailers, e logo um deles ligou para o Peterson com informações cruciais. Ao apontar a lanterna para a traseira da caminhonete do John, ele viu que parecia ser sangue e um colar. Ao examinar o colar de perto, ficou evidente que ainda estava junto, mas quebrado no meio, como se tivesse sido arrancado do pescoço de alguém, não retirado. Mais sangue foi encontrado e os investigadores agora temiam o pior, que a Rebecca Gay estivesse morta. O detetive Peterson solicitou mandados de busca para o trailer do John e para a caminhonete, bem como para fotografar o que estava tanto dentro da caçamba da caminhonete e enviar imagens para ele. Ele queria confrontar o John com as evidências, pois tinham certeza de que ele tinha algo a ver com isso e esperavam obter uma confissão. Enquanto o detetive Peterson ouviu o John divagar sobre o passado, repleto de desculpas por seu infortúnio, os policiais revistaram o trailer onde ele morava com a Sally e a picape. Dentro do trailer, eles encontraram um martelo de borracha dentro de um saco plástico, além de braçadeiras e sacos de lixo de tamanho industrial, maiores do que uns sacos normais de cozinha. Eram sacos de lixo pretos de 200 litros. Eles também encontraram roupas íntimas Victoria's Secrets, tamanho extra P, que combinava com o tamanho da Rebecca. Nesse ponto, Peterson pegou as fotos de sangue do colar na parte de trás da caminhonete azul do John, estacionada do lado de fora do trailer, e mostrou para ele. O John agiu confuso, dizendo que não sabia o que era aquilo, que parecia ser sangue. E o Peterson disse, é exatamente isso que é. A experiência do Peterson levou a um movimento estratégico. Ele podia perceber que o John parecia, no mínimo, estar em dívida com a Sally. Amor é uma palavra forte, mas foi isso que o Peterson usou. Ele disse que achava que o John estava apaixonado pela Sally. E por todos os relatos, pela forma como o John falava de como ela mudou a vida dele para melhor, ajudando ele a conseguir um emprego de pastor e levando ele para a família dela, ele realmente a amava. Então o Peterson decidiu usar a Sally como uma forma de fazer o John quebrar. Ele começou dizendo, ouça, John, você ama a Sally. A melhor coisa para ela é dar respostas. Não queremos que a Sally fique se perguntando onde está sua filha, cujo corpo provavelmente está se deteriorando no tempo frio e úmido. Você quer isso? Nesse ponto, é óbvio que o John sabia que já tinha sido pego. Ele então se cala e disse que parou de falar, pedindo um advogado caso fossem prender ele, que era direito dele. Esse interrogatório durou quase 12 horas. Já era cedo na manhã seguinte, 1º de novembro, por volta das 4 ou 5 horas da manhã, quando isso aconteceu. Então o Peterson usou outra tática de isolamento, onde os detetives saem propositalmente da sala deixando o suspeito sozinho para lidar com o peso do que está enfrentando, o que muitas vezes leva a uma confissão. E funcionou. Depois de um bom tempo, enquanto Peterson conversava com o gabinete do promotor, ele retornou, e o John imediatamente disse que queria fazer um acordo. Ele sabia que estava encurralado, então pediu um último telefonema, que era para Sally. Ele mencionou prisão perpétua e confinamento solitário, segregado de outros presos, e presumo que isso era para evitar a pena de morte ou ser morto ou assediado na prisão. O Peterson disse que a única maneira de fazer um acordo seria se o John revelasse onde o corpo estava. Ele foi direto ao ponto, pois, especialmente pelo passado violento do John, estava claro que a Rebecca provavelmente não estava viva. O John não apenas concordou por escrito, mas também admitiu algo assustador sobre seus crimes passados, sobre os quais ele entrou em detalhes como se estivesse apenas desabafando. A Vicky, aquela que ele jurou que amava, que foi apenas um acidente trágico, isso não era verdade. O John tinha um fetiche que ele afirma ter começado quando ele tinha 11 anos de idade. Ele disse que tinha um amigo imaginário quando era criança,
que começou a lhe contar sobre garotas mortas e como ter relações sexuais com elas e como seria isso. Mas aparentemente ele admitiu a profissionais de saúde mental que tinha essas fantasias de necrofilia, sexo com corpos. Em 1995 ele até admitiu fantasiar sobre matar o promotor do seu caso e o advogado de defesa, e então usar os seus corpos para o prazer dele. Isso tem a ver do que realmente se tratava e o que aconteceu com a Vicky. E provavelmente foi por isso que ele esfaqueou a Teresa em 1980. Era tudo sobre necrofilia. Na noite em que a Vicky morreu, ele não conseguia mais se conter. O desejo havia aumentado e uma relação sexual normal não era o suficiente para satisfazer o desejo dele. Quando ela entrou na picape, ele rapidamente socou ela o mais forte que pôde no estômago. E quando ela se curvou de dor, ele abriu um grande lacre, amarrou em volta do pescoço dela e puxou com toda a força, até que ela não conseguiu mais respirar. Então ele levou ela para uma floresta próxima e fez o que quis com o cadáver dela. Tudo isso estava sendo contado ao detetive Peterson, e o pior ainda estava por vir. O John disse que assistia regularmente o que é chamado de filmes de suspense psicológico, semelhantes a filme de rapé, onde os caras estrangulam mulheres e depois fazem o que querem com os cadáveres. Ele continuava admitindo que quando ele bebia, era isso que ele queria fazer com as mulheres. As inibições diminuíam e ele perdia o controle, e ele alegou que tinha bebido bastante na noite anterior ao Halloween, tomado 4 ou 5 cervejas, e então ele começou a assistir esse tipo de filme. Aparentemente, essa foi a história contada por ele, mas isso foi planejado. A obsessão pela Rebecca vinha crescendo ao longo dos anos, e recentemente o desejo de viver essa fantasia com ela estava ficando cada vez mais forte. Ele sabia o que estava fazendo, e ele estava fantasiando sobre ela por semanas, e o que ele ia fazer. Ele disse que mais cedo naquele dia, quando ele foi visitar o Conway e a Rebecca, ele deixou propositalmente a porta dos fundos do trailer destrancada. Então ele esperou até saber que os dois estariam dormindo, por volta das 2 da manhã, e então ele atravessou o gramado até o trailer dela. Ele parou na porta dos fundos dela, abriu e entrou. Aparentemente ter o martelo de borracha foi intencional. Quando a porta abriu e fechou, a Rebecca, que tinha um sono leve e era uma mãe protetora, acordou, pulou rapidamente da cama, olhou pela janela e então começou a andar pelo corredor. E quando ela virou a esquina para a sala de estar, ele bateu na cabeça dela com o martelo várias vezes. Ele disse que não sabe quantas vezes, e enquanto ele batia nela, ela realmente se virou e olhou para ele chocada e disse: "Eu te conheço." Isso foi tudo que ela conseguiu murmurar antes de cair no chão, e então o John ficou observando ela. Ele disse que ela ainda estava respirando. Ele disse aos detetives que estava olhando para ela. Ele ficou feliz e excitado com isso. Ela ainda estava consciente, então ele colocou uma abraçadeira no pescoço dela e puxou com força. Então ele se sentou no sofá dela e observou ela lutar para respirar até o último suspiro. Tudo isso estava acontecendo enquanto o Conway estava dormindo na cama da mãe. O John então arrastou a Rebecca para o chão da cozinha, tirou as roupas dela e realizou a fantasia dele nojenta. Então ele tentou limpar todo o sangue com um limpador de spray e toalhas, e claramente ele não fez um bom trabalho. Então ele agarrou o telefone dela, virou ela, tirou as chaves do carro dela, dirigiu até uma lixeira no local e jogou fora o telefone dela lá dentro, antes de estacionar o carro naquele bar e voltar para o trailer dela. Ele colocou as roupas dela, as toalhas ensanguentadas em um grande saco de lixo de construção, e então enfiou ela dentro do saco também. Ele carregou ela para a picape, mas quando ele fez isso o saco rasgou e alguns dos itens e sangue derramaram na parte de trás da caminhonete. Durante a viagem de 3 quilômetros ele parou 2 vezes. Uma vez para descartar o corpo dela, em um cruzamento, e então ele dirigiu até o próximo cruzamento e se livrou das roupas dela e das toalhas. Ele disse para o Peterson que ele voltou para o trailer da Rebecca a tempo de levantar o pequeno Conway e vestir ele para encontrar o pai naquela manhã. Não dá para saber se o Conway viu ou ouviu alguma coisa. O John alegou que ele estava dormindo o tempo todo, e eu realmente espero que sim. Enquanto o John contava todos esses detalhes bizarros, tinha uma notável falta de remorso nele. A confissão foi assustadora, não só por causa do ato em si, mas por causa da maneira calma e casual com que ele descreveu o que ele tinha feito. O Peterson chamou ele de deplorável. Ele fingiu preocupação, ele liderou orações pela Rebecca na igreja, sabendo o tempo todo onde ela estava. A Sally ficou arrasada quando soube do que houve. O próprio namorado dela matou a filha dela, tirou a mãe do neto dela, para uns minutos de prazer. A comunidade toda estava esperando um milagre, mas infelizmente a recuperação do corpo dela foi um golpe devastador para a família e para todos que conheciam ela. E pasmem, o responsável por isso é ninguém menos que o namorado da mãe dela, o pastor John, uma figura em quem todos confiavam. O tenente Staller, que já viu muita coisa, ficou chocado ao descobrir que alguém tão próximo da vítima era o culpado. Para piorar, o John ainda teve a audácia de ligar para a mãe da Rebecca, a Sally,
para se despedir dizendo que ela era o amor da vida dele e que provavelmente nunca mais o veria. A Sally, completamente em choque, percebeu que ele era o culpado. Depois disso, as autoridades informaram a Sally que a filha estava morta e foram coletar amostras de DNA do John. Ele mesmo confessou se chamando de monstro terrível. O triste era que a Sally ficou arrasada, percebendo que ele usou a posição dele na igreja para enganar todo mundo. Os vizinhos comentaram que nunca teriam deixado o John se aproximar de suas famílias se soubessem do passado dele. Até a colega de trabalho da Rebecca se sentia desconfortável perto dele. E quando o Aaron, o irmão da Rebecca, descobriu a verdade, ele ficou destruído. A Rebecca disse para o Aaron que o John estava aparecendo no trabalho dela, agindo de forma estranha e fazendo comentários sobre a aparência dela. Na noite, 200 pessoas se reuniram ao lado de fora da escola da Rebecca para se lembrar dela. Até mesmo a sobrinha de 11 anos compartilhou sobre sua tia dizendo que muitas vezes ela passava a noite na casa da tia. Elas comiam pipoca juntos, assistiam filmes do Homem-Aranha. Ela disse que a Rebecca sempre foi uma ótima modelo para ela e ela ensinou a não olhar para as coisas ruins quando algo acontecia, mas a se concentrar nas coisas boas. Mas quanto ao John, até mesmo essa menina de 11 anos foi sábia o suficiente para dizer que ela não perdoaria o John. O corpo da Rebecca foi finalmente recuperado. Parecia que ela tinha marcas de ligadura ao redor do pescoço. Os resultados da autópsia mostraram sinais de abrasões que indicavam uma agressão sexual contra Rebecca, enquanto ela ainda estava viva ou logo após a morte. O John fez um acordo na quarta-feira, dia 27 de março de 2013. Ele se declarou culpado de homicídio de segundo grau. Em sua sentença, a Sally falou com a outra filha do lado, a Deborah. Ela disse que estava lá para ser a voz da Rebecca, porque ela não tinha mais voz. Ela perguntou por que ele foi solto da prisão 2 vezes. A Sally também mencionou que o filho de 4 anos, o Conway, era o que mais ia sofrer, e que o John não demonstrou misericórdia pela Rebecca. Então ela queria que o tribunal não demonstrasse misericórdia por ele. Ele foi sentenciado a 56 anos de prisão. 4 meses depois, ele se matou na cela dele. Eu pessoalmente espero que ele esteja no inferno, se o mesmo existir. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber notificações de vídeos novos. Tem vídeo terça e quinta às 18 horas. Deixa um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.